Olá, pessoal! Hoje teremos aula 25 de circuitos elétricos e o assunto é métodos de análise de circuitos. Até aqui, ao longo do nosso curso, aprendemos a aplicar diferentes métodos, no domínio do tempo, em resposta em frequência, Laplace. E na aula de hoje, vamos verificar qual desses métodos é o mais apropriado para resolver os problemas de circuitos elétricos. Vamos primeiro aos objetivos da aula. Vamos analisar essencialmente circuitos RC, utilizando diferentes métodos de análise de circuitos. E por fim, vamos verificar o comportamento de um filtro passa-faixa de um circuito RLC no laboratório, dando continuidade a outros experimentos que nós temos feitos na prática no laboratório. Vamos começar analisando um circuito RC com a seguinte configuração. Temos um gerador, ES de T, um resistor em série com um capacitor. Então, a primeira pergunta que devemos fazer é que método que devemos utilizar para analisar o circuito. E quando um engenheiro é perguntado com esse tipo de pergunta, em geral, eu recomendo aos meus alunos que a resposta deve sempre começar com um depende. Depende do objetivo, depende também da necessidade ou do problema que se quer resolver para tratar esse circuito. Então, é preciso também considerar a questão das premissas. Em que circunstâncias, em que frequência, com que tipo de sinal que eu estou trabalhando. Então, é baseado nessas informações que o engenheiro vai escolher o método mais adequado para fazer a análise desse tipo de circuito. Então, vamos começar primeiro conhecendo quais métodos seriam aplicáveis para resolver esse tipo de problema. Então, se a entrada for um sinal do tipo senoidal, podemos fazer o uso do método dos fasores, ou seja, estamos considerando que o circuito está operando em regime permanente senoidal. Uma outra análise que podemos fazer é uma análise no tempo, ou seja, montamos as equações íntegro-diferenciais e tratamos. E nessa análise é importante observar que existem duas partes. Uma primeira parte que é a análise do transitório, ou seja, o comportamento do circuito nos instantes iniciais depois que ele foi ativado ou ligado. E uma análise em regime permanente, ou seja, as oscilações terminaram e o sistema está estabilizado. E uma terceira forma, um terceiro método para analisar este tipo de circuito é através da análise de Laplace ou das frequências complexas próprias. Bom, vamos considerar inicialmente que esse circuito está sendo alimentado por uma excitação de grau, ou seja, ele é zero até um instante de tempo zero, e ele alcança um patamar, nesse caso, de 10 volts e então permanece constante. Como esse circuito vai se comportar? E nesse tipo de análise é importante também levar em consideração qual é a condição inicial. Nesse caso, vamos considerar que a tensão em cima do capacitor é nula no início. E queremos determinar a tensão sobre o capacitor e a corrente que circula pelo circuito, que vamos chamar de I de T. Vamos começar a análise fazendo uma análise temporal, que vimos anteriormente. E praticamente em todas as análises, a primeira equação ela surge através das leis de Kirchhoff. Nesse caso, a lei de Kirchhoff de tensão, ou a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões de malha é nula. Ou seja, a tensão no capacitor, VC, mais a tensão no resistor é igual à tensão fornecida pela fonte. E aplicando as relações constitutivas, chegamos a uma equação íntegro diferencial dessa forma. Então, nós temos RI de T, que é a tensão sobre o resistor. Essa integral se refere à tensão no capacitor, mais a condição inicial, que é igual a 10, que é
é o degrau fornecido pela fonte. Derivando essa equação, chegamos a uma equação diferencial, substituindo 1 sobre RC por tal, chegamos a uma equação diferencial de primeira ordem, cuja solução é relativamente simples e ela é da forma exponencial, né? Então, essa expressão diz que no instante t igual a zero, né, e elevado a zero é 1, então a corrente é de 10 miliamperes e com o passar do tempo, a exponencial decrescente faz com que a corrente no capacitor vá diminuindo. Por outro lado, a tensão em cima do capacitor é a tensão da fonte, né? Por essa expressão nós podemos calcular, a tensão no capacitor é a tensão da fonte menos a tensão em cima do resistor. Tensão da fonte menos a tensão em cima do resistor dá a tensão em cima do capacitor, né? Simplificando ou fatorando, nós temos que a tensão no capacitor é do tipo 10, que multiplica 1 menos E elevado a menos 10.000 T, exponencial. Então, vê-se que a forma de onda da corrente e da tensão no capacitor, eles são complementares. Vamos ver como que ele é de fato em forma de gráfico, né? Então, aqui estão as equações, né? Fazendo o seu cálculo do tal, que é o produto RC, ele é 0,1 milissegundo, né? E o gráfico mostra o seguinte, que a tensão da fonte ele passa do 0 para 10 e ele lá permanece, a corrente sobre o capacitor ele é uma exponencial decrescente e a tensão no capacitor ele tem uma forma complementar. E a partir do gráfico podemos também extrair uma informação, né, que em 0,1 milissegundo, que é onde é a constante de tempo tal, a tensão, a corrente do capacitor, ele cai para 0,37, né? Então ele tem uma queda da ordem de 63%. Então a corrente cai para 3,7 miliampere, enquanto que a tensão no capacitor ele sobe até 6,3 volts, que equivale a 63% do valor máximo de patamar que ele atinge. Bem, essa análise que acabamos de fazer foi uma análise no tempo, utilizando equações diferenciais. Ele pode ser feito também utilizando o método de Laplace, né? Então, primeiramente, reescrevemos o circuito em forma de Laplace. Então, o 10H de t, que é um degrau, ele fica no domínio de Laplace 10 sobre S. O resistor continua da mesma forma que no domínio do tempo. A corrente fica I de S. E a grande diferença é na impedância do capacitor. A impedância do capacitor é dada por 1 sobre ESC, né? Substituindo o valor do capacitor, que é 100 nanofarad. Então, a impedância do capacitor é 10 elevado a 7 dividido por S. Fazendo o mesmo equacionamento, utilizando Kirchhoff, a tensão do resistor mais o capacitor é a tensão da fonte, né? Usando as relações constitutivas, aqui é a lei de Ohm, aqui a tensão no capacitor é a corrente vezes a impedância é 1 sobre SC, então por isso que está dividindo, igual a E de S, né? Fazendo um pouco mais o desenvolvimento das equações, chegamos que a corrente no capacitor é E de S dividido por R mais 1 sobre SC. Essa expressão ele pode ser deduzida, inclusive, diretamente, porque a corrente nada mais é do que a tensão dividida pela impedância equivalente. Impedância equivalente de um circuito série é a soma da resistência com a impedância, ou seja, R mais 1 sobre SC. Prosseguindo com o desenvolvimento matemático, chegamos que o I de S pode ser representado por 10 sobre S, 1 sobre 10 a terceira, que multiplica S sobre S mais 10 a quarta. E veja que o I de S, nessa expressão, é dado em amperes, né? Como esse 10 amperes é dividido por 10 a terceira, nós podemos
transformar o ampere em miliamperes. Então, nós temos a expressão da corrente no domínio de Laplace, que é 10 que multiplica 1 sobre S mais 10 a quarta. A partir do I de S, podemos calcular a tensão sobre o capacitor, né? Fazendo-se o desenvolvimento matemático. Aqui o VC de S está em milivolts, então se eu multiplicar, se fizer dividir por 1000, eu tenho a tensão em volts. Então, finalmente, nós temos a expressão da corrente em miliamperes, na forma de 10 que multiplica 1 sobre S mais 10 a quarta, e a tensão no capacitor dada por essa expressão. Aqui é que eu mantive ainda em milivolts, né? De milivolts posso mudar para volts, então a expressão fica conforme mostrado aqui. Só que veja que o VC de S, ele tem no seu denominador S que multiplica S mais 10 a quarta. Então, lembrando que para podermos obter a antitransformada de VC de S, nós precisamos separar em frações parciais, ou seja, em soma de dois elementos racionais, só que eu tenho uma incógnita A e uma incógnita B. A incógnita A eu posso calcular fazendo, eu multiplico o VC de S por S, então o S some e substituo por S igual a zero. Então, através desse cálculo eu chego que o A é igual a 10 a menos 4. Faço a mesma operação com relação ao B, só que para calcular o B, o que eu faço? Eu multiplico o VC de S por S mais 10 a quarta, que é o denominador do B, e substituo para o S igual a menos 10 a quarta. É o valor do S que anula o denominador, nesse caso. E chego à conclusão que o B é igual a menos 10 elevado a 4. Substituo, então, o A e o B na expressão do VC de S, e eu tenho que o VC de S é 10, né, 10 volts, multiplicado por 1 sobre S menos 1 sobre S mais 10 a quarta. Vejam que essas duas expressões de IS e VC de S são expressões já convenientemente organizadas, de modo que eu consigo fazer o cálculo da transformada inversa. Vamos lá. Então, eu tenho aqui as duas expressões de corrente e tensão no domínio de Laplace, e através da antitransformada de Laplace, eu chego que I de t é igual a 10 e elevado a menos 10.000 t. Isso em miliamperes, né? O 10 é esse fator, e S mais 10 a quarta, então lembrem-se da tabela de transformada de Laplace, que quando você tem S mais uma constante A, essa constante A aparece como um valor negativo no índice da exponencial. A mesma coisa eu posso fazer com o VC de t, e o VC de t é 10 vezes, a antitransformada de 1 sobre S é 1, e a antitransformada de 1 sobre S mais 10 a quarta é elevada a menos 10.000 t. E a resposta é dada em volts. E vejam que essa resposta que eu obtive através da aplicação do método de Laplace é o mesmo resultado que obtivemos utilizando a resolução por meio das equações diferenciais. Bom, vamos prosseguir a análise, só que considerando agora que a minha fonte está gerando uma onda senoidal, né? Uma onda senoidal com frequência angular 10 a quarta t. Isso dividindo 10 a quarta, 10 elevado a 4, né, que são 10.000 radianos por segundo, dividido por 2π, ele vai dar a frequência em hertz. Então, significa que eu estou com um sinal de 1.590, 1.600 hertz aproximadamente, né? E eu vou supor que a tensão no capacitor é nula no instante t igual a zero. Então, estou aplicando um sinal senoidal que começa no instante t igual a zero. Então, novamente a pergunta, que tipo de análise eu devo utilizar, né, que método eu devo utilizar para resolver esse circuito? Quer dizer, cujo objetivo é também calcular a tensão e a corrente no circuito. Bom,
quais são os métodos que podemos aplicar? Novamente, a resposta é depende. Depende, efetivamente, se eu quero fazer uma análise no instante imediatamente posterior ao instante em que o circuito foi ligado, ou seja, próximo ao t igual a 0, ou no instante mais adiante, quando o circuito já se estabilizou. Então, vai depender do objetivo da minha análise. Vamos supor que nós queremos fazer uma análise com o sistema já em regime. Então, vamos utilizar o método de análise em regime permanente senoidal. Isso significa que eu posso fazer o uso de fazores, né? Mas aqui estou assumindo que a análise já é um tempo suficientemente longo se passou desde que o circuito foi ligado, de modo que o circuito já se estabilizou, ou seja, aquele transitório inicial já passou e podemos analisar como se o circuito comportasse unicamente com os sinais senoidais, né, senoidal, e esse circuito, né, ele tem a característica, né, pelas suas propriedades de linearidade, né, e de superposição, que a frequência do sinal de entrada e a frequência do sinal de saída são iguais. Então, isso nos traz algumas vantagens de podermos aplicar algumas ferramentas matemáticas, por exemplo, o de fazores. Então, numa primeira etapa, vamos reescrever o circuito, né, na forma de regime permanente senoidal. Então, o sinal de entrada, que é 10 cosseno de 10 à quarta t, eu simplesmente escrevo como sendo 10 fase zero. O que isso significa? Que eu estou somente considerando a amplitude do meu sinal e fase zero, porque o meu sinal de entrada é o próprio cosseno de ômega t ou cosseno de 10 à quarta t. E vou representar o capacitor pela sua impedância, 1 sobre j ômega c, que fazendo a conta ele dá menos j10 elevado à terceira. Né? Então, fazendo a análise desse circuito, para calcular a tensão sobre o capacitor, aqui estou aplicando um divisor de tensão, né? Ou seja, a tensão sobre o capacitor é a impedância do capacitor, mas a soma da impedância equivalente, que é a soma da resistência e da impedância em série, do resistor mais a impedância. Substituindo a impedância do capacitor por 1 sobre j ômega c, eu tenho esta expressão. Substituindo pelo valor numérico da impedância, fica menos j10 elevado a 3 em cima, e embaixo 10 elevado a 3, que é 1K, valor da resistência, menos j10 elevado a 3, vezes o fazor E de S. Né? Como eu tenho 10 à terceira em todos os membros, eu cancelo o termo de 10 à terceira e sobra só menos j em cima e 1 menos j embaixo. Né? E essa expressão ainda eu posso melhorar multiplicando em cima e embaixo por 1 mais j, o que resulta 1 menos j dividido por 2. É sempre conveniente nessas análises que o denominador seja um número real, que ele não seja complexo. Eu posso fazer essa representação que está na forma retangular, eu posso colocar na forma polar, né? Então, eu calculo o módulo deste elemento. O módulo desse elemento é a raiz quadrada de meio ao quadrado mais meio ao quadrado e arquitangente de menos 1, que é a parte menos j, né? Então representa o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o arquitangente dessa relação me dá o ângulo ou a defasagem que a tensão em cima do capacitor tem em relação à tensão de entrada. Então, representando agora a tensão no capacitor, não mais na forma retangular, mas na forma polar, eu tenho esta expressão, que é feito o cálculo. Então, VC, tensão no capacitor, é dado por 7,07, fase menos 45 graus. E a unidade
do VC é volts, né? A tensão no resistor é a subtração da tensão da fonte menos a do capacitor, e chego à conclusão que a tensão sobre o resistor é essa subtração, né? Que fazendo-se as contas, eu chego à conclusão que a tensão no resistor é 7,07, fase menos, fase mais 45 graus. Aqui tem, o sinal está trocado, mas aqui então aqui é menos 45 graus, aqui mais 45 graus. Vamos fazer a representação na forma gráfica. Então, a tensão da minha fonte EDS é 10 fase 0 graus, né? A tensão no capacitor é 7 fase menos 45 graus, então, como é menos 45 graus, e o sentido horário ele é positivo e o sentido anti-horário é negativo. Então, como o VC ele está atrasado, ou está no sentido horário, então ele é menos 45 graus, enquanto que o VR ele é positivo, né? Então, o VR é 7,07 fase 45 graus. Vejam que o VR e o VC eles têm a mesma amplitude, somente com a fase diferente. Então, sendo que a tensão no capacitor ele está atrasado em relação à tensão da fonte, e a tensão do resistor, que tem a mesma fase da corrente, ele está adiantado de 45 graus. E uma coisa interessante também a observar, que o ângulo entre a tensão no capacitor e o VR, que é a mesma fase da corrente, ele é de 90 graus, que é justamente o esperado, né? A conclusão que podemos tirar é que nesse circuito a tensão no capacitor foi atenuado, quer dizer, eu injetei 10 volts, só que no capacitor eu tenho 7,07 volts, né? Aproximadamente 70%, e ele está defasado de 45 graus, né, com atraso. Enquanto que a corrente, né, que tem a mesma fase da resistência, pela lei de Ohm, RI, ele está adiantado de 45 graus em relação à fonte. Se eu fizer uma análise agora no tempo, eu vou verificar que as formas de onda são senoidais, a amplitude de entrada é 10 volts, pico a pico, 10 volts de pico, na verdade, 20 volts pico a pico, enquanto que a tensão no capacitor e no resistor, eles são menores, de 7,07 volts, só que a tensão no capacitor ele está atrasada. Eu fiz um traço aqui de referência em vermelho, e vejam esses pontos vermelhos. Vejam que o ponto vermelho do capacitor, ele vem depois do ponto vermelho da fonte. Isso significa que ele está atrasado. Enquanto que a tensão no resistor, esse ponto vermelho, ocorre antes da fonte. Então, isso significa que a tensão no resistor, que tem a mesma fase da corrente, ele está adiantado. Então, vejo que tanto a análise fasorial ou como a análise senoidal no tempo, eles indicam a mesma informação, né? Essa mesma análise podemos fazer em Laplace. Então, substituímos por 1 sobre SC a impedância do capacitor, né? E fazemos a transformada de Laplace de 10 cosseno de 10 à quarta t. Então, pela tabela de transformada de Laplace, podemos ver que a transformada do cosseno é S sobre S quadrado mais ômega ao quadrado. O ômega aqui é 10 à quarta, ao quadrado fica 10 à oitava, né? Procedendo com a análise da corrente, a corrente que circula pelo circuito é a tensão da fonte dividido pela impedância, né? Faço a substituição de tal igual a RC e chego à conclusão que o I de S é 10 que multiplica S quadrado mais S mais 10 à quarta, S quadrado mais 10 à oitava. Aqui eu preciso, para conseguir posteriormente obter a resposta no tempo, eu preciso que este produto do denominador estejam separados através de em frações parciais. Então, eu faço essa decomposição
ou expansão, na forma de A sobre S mais 10 a quarta, mais BS mais C dividido por S2 mais 10 a oitava. Aqui tem um salto conceitual. Quer dizer, ao invés de ser simplesmente B e C, aqui é BS mais C. Mas o fato é que numa análise preliminar já conhecemos que a análise desse tipo de função, onde você tem um produto do tipo S mais 10 a quarta mais S quadrado mais 10 a oitava, pode ser expandido naquela forma, de uma forma adequada. Eu posso calcular A inicialmente, né, que dá meio. Eu gostaria que vocês, em casa, fizessem como exercício, verificassem essa passagem. Já em aulas anteriores vimos essa parte. O cálculo do B e do C é um pouquinho mais complicado. Eu preciso, então, equiparar essa função, essas duas funções, e eu chego a esta equação, ou seja, o S ao quadrado é igual a esta soma. Na verdade, eu resolvi esta expressão para chegar nessa expressão maior, só que o A eu já calculei anteriormente, é meio, né? E eu preciso achar o valor do B e do C, né? Fazendo as contas, né? Na verdade, eu estou resolvendo um sistema de equações. O A é meio, eu já tinha chegado a esse resultado anteriormente. O B é meio também, e o C é menos meio vezes 10 elevado a 4. Né? Então, substituindo valores de A, B e C, chego à conclusão que o I de S pode ser expresso nessa soma de três frações independentes, com resultado dados em miliampere, e aplicando a transformada inversa de Laplace, eu tenho que o I de t é 5e elevado a menos 10 elevado a 4t, aqui está faltando um t, né? Mais 5 cosseno de 10 a quarta t, menos 5 seno de 10 a quarta t. Como este seno e cosseno eles têm a mesma frequência, eu posso juntar esses cosseno e seno e escrever como sendo... então, aqui já está correto, né? 5e elevado a 10 a quarta 4t, mais, então essa soma resulta em 7,07 cosseno de 10 a quarta t, menos uma defasagem de 90 graus, né? Π sobre 4. Então, fazendo-se o gráfico dessa função, né? Vejam que no instante inicial, a amplitude do meu sinal corrente I de t é 10 mA, mas em regime ele diminui para 7,07, né, como pode ver por essa linha tracejada em vermelho. Bem, nós fizemos análise de circuito RC usando vários métodos que foram vistos ao longo do curso e vocês puderam observar que a escolha do método depende do objetivo da análise. Então, naturalmente, para quem está iniciando no aprendizado de circuitos elétricos, a tomada de decisão de qual método utilizar é difícil, mas com o tempo o engenheiro vai adquirindo a habilidade de fazer a melhor escolha. Inclusive, veremos nas próximas aulas que não é somente métodos analíticos que o engenheiro dispõe, ele possui métodos computacionais, técnicas de simulação para resolver o circuito. Na parte final, eu gostaria de levar vocês novamente ao laboratório. Esse circuito RLC nós já vimos na aula anterior, aula 24, né? Vimos que o circuito RLC ele tem uma resposta do tipo passa-faixa, ou seja, ele tem um comportamento de permitir a passagem do sinal mais no centro da frequência e exatamente na frequência de ressonância a defasagem entre os sinais é zero. Então, vocês vão ver o comportamento desse circuito no laboratório e espero que vocês possam conhecer melhor o funcionamento do circuito RLC do ponto de vista prático. Olá pessoal, estamos aqui no laboratório para fazer um experimento com o circuito RLC
que foi visto na teoria. Nós temos o diagrama de circuito elétrico, que está montado em protoboard. E aqui no protoboard podemos ver que temos um resistor de 470 ohms na entrada, em série com um capacitor de 100 nanofarad e um indutor em preto, que eles estão em paralelo de 3 mA. E esse circuito está sendo alimentado por um gerador de sinais, que nesse momento ele está ajustado em frequência de 1 kHz e amplitude próxima a 10 volts pico a pico. E vamos para o osciloscópio. Então nós temos aqui em cima, em amarelo, o sinal de entrada no canal 1, ajustado para 10 volts pico a pico, frequência de 1 kHz. E a saída, um sinal em verde, canal 2, ele está com uma amplitude aproximada de 0,5 volts pico a pico. Isso significa que o sinal de saída ele está sendo atenuado em aproximadamente 20 vezes. Então, isso significa que esse circuito RLC em baixa frequência ele atenua. E agora eu vou começar a aumentar a frequência gradativamente. Então, de 1 kHz... sim, um outro detalhe. Vejam que para 1 kHz existe uma defasagem da ordem de 65 graus entre o sinal da entrada e o sinal da saída. Aumentando a frequência para 2 kHz, vejam que a amplitude aumentou, a amplitude de saída aumentou, né, e ele continua aumentando. Preciso fazer um ajuste de escala, de frequência aqui, e aumentando a frequência para 5, 6, vejam que a saída continua aumentando, e quando ele chega próximo a 9 kHz, praticamente o sinal de entrada e o sinal de saída possuem a mesma amplitude e praticamente não há defasagem. Significa que todo o sinal de entrada está passando para a saída, né? Nós chamamos essa situação de frequência de ressonância, né? E vejam aqui no osciloscópio também que a defasagem perto de 2 graus é praticamente nula. E agora, se eu continuar aumentando a frequência para 10 kHz, 11, 12, vejam que a amplitude de saída está diminuindo e a fase também começa a aumentar. E próximo a 20 kHz, ele já atenuou próximo de 10 vezes. Então vejam que o comportamento desse circuito é de um circuito passa-faixa, ou seja, próximo à frequência de ressonância, existe uma máxima transferência de energia da entrada para a saída, que é justamente o comportamento de um circuito passa-faixa. Bem, pessoal, encerramos aqui a experiência no laboratório.